Oi, eu sou Gisele Sodré, neuropsicóloga, especialista em mulheres, mentora de mulheres e também supervisora de psicólogas. Essa edição de março vai ser edição especial e hoje, nesse primeiro dia do Papo Cabeça, a gente vai ter uma convidada muito especial que é a Michele Barra. E eu quero falar com vocês exatamente sobre no mês da mulher, né? Esse Papo Cabeça vai trazer uma reflexão muito necessária que como e quem protege a mulher nos dias de hoje? Michele, seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu quero saber quem é a Michele por trás da farda? Bom, primeiramente, eu sou a subtenente Barra do 12º Batalhão. Hoje eu trabalho com as pessoas idosas, é um policiamento especializado, né, para pessoas idosas. Eu trouxe aqui para falar sobre a Patrulha 60+. E a Michele Barra, né, é mãe, né, é mulher, mãe, e tenho 50, quase 60, quase sou cliente do meu serviço. E sou atleta, faço faculdade de nutrição e policial militar, né, que protege as pessoas idosas. Então, a Michele sem a farda continua protegendo, porque eu sou policial 24 horas. Perfeito. Mas quem E protege a mulher que passou a sou vida mãe. inteira protegendo? Bom, eu sou cliente do meu próprio serviço. Então, tem os colegas que trabalham também na rua, né, que nos protege, e a mulher, ela tem que reconhecer que ela tem uma força que ela também pode se proteger. A mulher não tem validade. Então, hoje a gente vai falar sobre o envelhecimento dessa mulher, né? Na menopausa, nessa violência silenciosa, essa força dessa mulher 60 mais, né? Então, assim, antes da Michelle ter uma farda, ela é uma mulher. E ela falou que ela é policial 24 horas depois que ela tá aí, são 27 anos, né? 27 27 anos. anos. Mas antes dela ser policial, que ela não tinha farda e ela não estava na polícia, ela é uma mulher. Então, antes de mais nada, ela é uma mulher, né? E esse espaço da mulher, né? Como é que é ser mulher dentro da polícia, no meio de tantos homens? É uma instituição machista, né? E assim, não só a polícia, mas eu acho que quando a polícia ela foi inaugurada, né? Foi em 1800, então, e 9, não, assim, a gente não pensado nunca que uma mulher poderia ser policial militar. É um espaço historicamente que não foi pensado para nós. E nós tivemos que transformar esse espaço, né? Tem sensibilidade lá dentro com as Sensibilidade. mulheres? Olha, e assim, há casos e casos, entendeu? Há casos e casos. Tem gente que nos trata assim, por exemplo, tem mulher que sente muita cólica, que passa mal, né? E tem gente, tem comandantes que reconhecem isso, porque tem mulheres, tem filhas, né? Tem irmãs, e realmente que reconhece, mas, sinceramente, tem outros também que não querem saber. São menos sensíveis, né? São insensíveis, ó, tá fardado e tem que ir, acabou. Uhum. Se não quisesse, não seria voluntário para estar aqui. Sim, sim. O que mais impacta você, Michele, quando você está atendendo essas mulheres 60 a mais? Bom, o que mais me impacta é que eu sinto que elas são frágeis. E, assim, elas se sentem, quando ela conhece o serviço da gente, elas ficam emocionadas, né? Porque não tiveram nenhuma voz assim que pudesse defendê-las naquele momento tão vulnerável delas. Sim. Tem umas que até me chamam de filha, me têm como filha, e ficam assim, um laço bem estreito, porque até depois, né, que eu estou em casa, já de folga, algumas Entre em contato. entram em contato com o meu telefone pessoal, porque me pedem e eu dou o telefone, porque eu me envolvo, não tem como não se envolver, entendeu? E existe algum tipo de violência, assim, que é mais comum nessa faixa etária que você
Você e outros colegas que são da Patrulha 60 Mais atende? Então, abandono, nossa, isso dói no coração. Eu falo assim, eu perdi minha mãe quando eu tinha 14 anos, minha mãe tinha 37. E eu queria tanto que minha mãe estivesse aqui me vendo, né, hoje. E Tendo quando orgulho, né? e aí eu vejo que tem muitas que são mães que os filhos simplesmente não estão nem aí para elas. Sim, O eu tenho uma abandono, amiga agora recente que realmente os filhos não ligam, não. E tem tantas, eu tenho amigas que já estão com 70, 60 e poucos anos, né? Que a filha às vezes está dentro de casa, mas é como se não existisse dentro de não, casa. não falam É um com elas. abandono, é como se tivesse assim um luto em vida, né? Isso, isso, Então isso. é uma dor que É a uma mãe dor. sente muito grande. Ou então os filhos já casaram ou estão morando longe e tipo assim, se a mãe não ligar, eles não ligam, eles não É visitam, é abandono um abandono emocional. emocional. Abandono emocional. Exatamente. Muitas São reclamam, né? vulneráveis Tem um mesmo, relato né? de abandono emocional. Tem um caso, né, que eu fui visitar, né, essa senhora e mora a filha e o neto com ela. E a mãe ainda que sustenta a filha, né, e o neto. E ela não dá um bom dia para a mãe dela dentro de casa. Nesse dia, eu me senti tipo assim, a mãe de todo mundo. Porque eu conversei com a mãe, conversei com a filha, conversei com o neto, depois eu fiz todo mundo se abraçar e se beijar. Muito tempo que eles não faziam isso. É E só eu me me chamar, emociono tá? junto. É só me chamar que eu vou. Eu me emociono junto lá com eles. Ela fala, nossa, tem tantos anos que ela nem olha na minha cara. Entendeu? E aí a gente sempre faz as visitas. Aí você É, vê o trabalho da policial, o trabalho espiritual, o trabalho emocional nesse é, tripé, né, Michele? isso. E aí a gente sempre, depois disso, faz visitas periódicas para saber se está tudo bem lá, se está precisando de mais alguma conversa, entendeu? Uhum. Que a gente conversa com as filhas, com os netos. Eu pergunto se tem outros filhos, chamo, até crio o grupo do WhatsApp para falar com todo mundo da necessidade daquela Entendi. senhora. Então, olha, muitas mulheres envelhecem, né? E o que acontece com elas quando elas envelhecem, né? Acontece isso, né? Elas são cuidadas, né? São cuidadoras o tempo inteiro, a vida toda. E quando elas estão numa idade que precisam de mais cuidados, acontece isso. Né? Você percebe que a solidão é um fator de vulnerabilidade para essas mulheres? Porque eu percebo que as mulheres, elas são muito sensíveis, né? A gente foi basicamente doutrinada a vida toda a cuidar da Cuidar gente, nem tanto, mas cuidar da casa, do marido, do dos filho, filhos. cuida de todo mundo. Você fica sempre em último lugar. E aí, essa solidão na fase da melhor idade começa a chegar. Você acha que assim essa solidão ela pode ser um fator muito grande de vulnerabilidade que realmente tem alguns casos de vocês serem chamados? Assim, porque também tem pessoas idosas que não têm filhos, né? Que não têm mais seus pais, foram filhos únicos, e elas são simplesmente sozinhas, Uhum. entendeu? E hoje em dia já pode contar com a gente, até assim, se sentir sozinha, quer ligar, quer conversar, a gente vai visitar, entendeu? Saber o que que a pessoa está precisando, e ela se sente assim, tão amparada, entendeu? Tem muitas pessoas que ainda não conhecem nosso trabalho, pensam que é só para crime, mas não é só para crime. Uhum. Tem outros tipos de assistência. Essa, por exemplo, de ir lá, dar uma atenção, conversar, É passar outro uma tipo de tarde, proteção, né, Michele? passar uma tarde, tomar um café, comer um bolo, lanchar junto, almoçar. A gente faz essa companhia, porque isso também é uma assistência à pessoa. Nós somos uma polícia de proximidade, entendeu? Sim. E quando você atende uma mulher idosa, vítima de violência, Michele, ou que você percebe que ela está dentro de um relacionamento que está tendo violência ali, como que é isso? Já pegou algum caso desse, né? Então, relacionamentos de marido e mulher são poucos. O que mais Idoso, tem né? Tô falando é de idoso, idoso. idoso. Então, tudo É, meu se é voltado à pessoa violência a idosa. com idosos, um marido com a mulher, Então, assim. marido com mulher já tem, são poucos, porque assim, muitas são viúvas, entendeu?
ou moram sozinhos ou moram com seus filhos. Ou os Uhum. filhos moram longe ou moram A perto. violência vem mais dos filhos, netos, né? Isso, dos filhos e dos netos. Marido foram poucos. Eu atendi agora recentemente um caso, um hospital me ligou falando que a esposa estava internada e que o marido foi agressivo com ela. Aí eu tive no Uhum. hospital para conversar com ele. Aí ele estava almoçando, esperei ele acabar de almoçar e tal. Conversei com ele, aí ele me relatou que a filha mora na França e que realmente ele estava muito nervoso porque ele estava com a esposa ali o tempo todo, né? E ela já não está nas suas faculdades mentais, né, perfeitas. E aí eu acho que ela deu assim um beliscão nele, ele perdeu a paciência, gritou com ela e tudo. E eu falei, né? Aí eu fui orientá-lo, perguntei sobre a filha. Ele disse que a filha teve lá há pouco tempo, mas já foi embora para a França, que a vida dela é lá. Mas eu falei com ele, né? Juntamente com os médicos, a psicóloga que estava no momento, Uhum. com todo o pessoal do hospital ali, né? Junto. Falei com ele, olha, então o senhor precisa é, contratar uma pessoa, a sua filha tem que pagar essa pessoa, se vocês não podem pagar uma cuidadora, porque o senhor também é uma pessoa idosa, O idoso cuidando de outro. e aí precisa, né, de uma profissional para cuidar dessa pessoa idosa que é a sua esposa. O senhor Uhum. já não tem paciência, o senhor também é idoso, precisa ser cuidado. Então, essa filha, que é a única filha que mora na França, ela não pode estar junto, mas ela tem que dar assistência de outra forma, que é financeiramente para contratar uma pessoa. E isso tudo já. Eu Perfeito. falei isso, a equipe médica, a equipe estava ali, também falou isso para ele, Sim. e aí eles confirmaram isso para ele. Realmente, nós falamos com ele. E quando ela tivesse alta, que ela precisa de uma pessoa. Aí ele falou assim: precisa de uma pessoa 3 vezes na semana. Aí eu olhei para ele assim, eu falei: não, você não está entendendo. A sua filha não pode pagar uma pessoa 3 vezes na semana. É É full time, né? 24 horas por dia uma cuidadora. É isso Por aí. exemplo, duas, revezam, entendeu? O que mais Não é para. acontece, Michele, que eu percebo, é filhos que vão morar fora do país, né? Os Tem filhos muitos. hoje em dia estão estudando mais, o brasileiro está tendo mais condição das pessoas fazerem faculdade, ir para fora do país, e os pais ficam aqui. Então, assim, os pais vão envelhecer. E Vão. como eu tenho um caso de uma amiga que ela teve que voltar de outro país, que ela estava consolidada, morava lá há mais de 30 anos, 40 anos, porque a irmã morreu e os dois pais, um tem 92, o outro 75. E ela tinha que voltar. Porque quem ia cuidar dos pais aqui no Tem Brasil? uma também que estava morando nos Estados Unidos, né, que eu conheço. E aí ela estava aqui com a mãe, aí deixou uma cuidadora com a mãe, e aí ela foi para os Estados Unidos para ver as coisas dela, só que ela soube que a mãe não estava tão bem, estava com pneumonia, ela voltou para cá e viu que a cuidadora não estava cuidando bem da mãe. Ela mandou a cuidadora embora e ela depois ficou cuidando da mãe e as coisas dela estão lá nos Estados Unidos, mas ela está aqui cuidando da mãe dela. Assim, eu acho assim um exemplo, porque ela fala assim, minha mãe, sabe, meu tesouro, é uma honra. Sim. Ela tá aqui com a mãe dela, cuidando da mãe dela, e ela Sabendo pede que um auxílio dia da essa gente. mãe cuidou dela e parou a vida dela, porque a gente que é mãe, a gente para muitas das vezes a nossa vida, a Para gente deixa de trabalhar, ou a gente até trabalha porque não tem com quem deixar esse filho, mas a isso, gente para a nossa vida em muitas em fases para prol, cuidar desse filho, né? em Mas prol. assim, muitas mulheres é, entram na menopausa, Michele, né? E você está fazendo nutrição, né? Você é uma mulher de 50 anos fazendo nutrição, uma mulher que trabalha com proteção para mulheres, inclusive idosas. Então, muitas mulheres elas ficam mais vulneráveis, mais emocionadas, mais assim, com o emocional mais abalado na menopausa. Né? E essas mulheres 50 a mais, que não são as de 60 ainda, né? Mas que as de 60 também vão estar sentindo, né? Parece estar, elas começam a falar assim, que se sentem mais invisíveis ao chegar aos 50 anos, né? Parecem ocorrências nesse tipo de depressão com idosos, né? E Depois dos tem. 50 anos, tipo assim, eu me sinto invisível, né? Parece que eu não tenho mais nada para fazer nesse mundo. Já chega casa assim, Então, ligados com essa menopausa? não, meu público, né, é 60 a mais, então já passou da menopausa. Já passou Aí da é que menopausa. tá.
Oi? Não passou da menopausa, né? Então, já passou da menopausa. Aí é que tá, Michele, não passou da menopausa. A menopausa, ela pode vir a começar entre 50 anos, 40 e poucos anos, nos 60 anos, ela vai estar no climatério. Só que esse climatério vai ficar a vida inteira. A gente, quando entra na menopausa, que é a última menstruação, ela vai até o fim. E aí começam os problemas depois dos 60 anos. Dor aqui, dor ali, Ah, é. a sensibilidade, né? Essas mulheres ficam mais vulneráveis. Então, acontece alguma ocorrência dela falar que, tipo assim, eu tô me sentindo invisível, tô mais deprimida, nesse sentido? Já. Tem uma senhora que mora no Sapê, já fui lá várias vezes na casa dela. Hoje em dia ela não mora mais lá com a filha, mora em Caraí no apartamento sozinha, que ela prefere ficar sozinha no apartamento, porque eu fui lá, né, visitar na casa dela e assim, o banheiro dela, eu pedi para ela, posso ir no banheiro? Ela, mas pode ir, mas tá escuro, porque a lâmpada queimou, eu pedi minha filha para trocar a lâmpada, ela disse para mim que eu tinha que fazer minhas coisas no escuro. Aí eu, nossa, crueldade com a mãe. Como que a mãe fala isso pra filha, gente? E essa filha foi adotada com um dia de nascida. É. Aí eu falei, gente, como pode uma Como é que pode filha essa ser tão crueldade, né? cruel com a mãe? E ela botou fogo na casa, ela fez coisas com a mãe assim que eu falei, meu Deus, mas Deus tá vendo. E é tarde para recomeçar? Não, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. As pessoas elas têm que acreditar que elas têm força, enquanto a vida há esperança, Perfeito. né? Se você está respirando, está ali, sabe, consciente, que nunca é tarde. Sempre, ó, tem gente que fala, eu sou nova. Eu sou nova, mas tá, eu não sou nova, né? Mas eu estou sempre recomeçando, sempre Tá na estudando, metade da vida, né, Michelle? vendo uma coisa nova, estudando, querendo aprender, saber, entendeu? Então, se eu posso, então todo mundo Eu pode. tô vendo que você tá toda bonita, toda maquiada, toda, né, toda feminina, né? É, Então você acredita que o autocuidado é uma forma de proteção? claro. A pessoa que se olha no espelho, se acha bonita, já eleva a estima da A autoestima, autoestima já né? fica E eu não tô elevada, tão né? maquiada, não, só tô com cílios e um batonzinho. Mas parece que tô, né? Mas é o vício, a saúde, sabe? A alegria de estar vivo, sabe? E poder ajudar outras pessoas, e poder fazer a diferença na vida de outras pessoas, como hoje eu fui fazer uma visita no asilo, levei uma filha já idosa para ver a mãe de 93 anos, e ela, assim, fala toda vez pra mim, me elogia, sabe? Porque no início da ocorrência eu fiz contato com ela e ela não queria nem falar onde ela morava, porque não sabia da patrulha 60 mais, pensou que fosse trote. E aí eu descobri o endereço, fui até ela. Hoje ela me ama. Então, a autoestima depois dos 50 ela é possível acontecer e mulheres elas podem florescer depois dos 60, Com né? Com a sua certeza. experiência, com tudo que você passou, né? E tudo que você vive aí com tantas idosas na patrulha A 60 mais, autoestima né? protege. Ah, isso é muito bom. A autoestima protege. Isso é ótimo. Agora, o que motivou você a fazer nutrição? Bom, eu sempre gostei de me alimentar, né? Bem, sempre gostei de saber, né? Uhum. Curiosa em saber, sempre gostei de cozinhar, que isso eu trouxe da minha mãe, da minha avó, e, e fazer, né? Para as pessoas experimentarem, né? Sempre trabalhei no quartel, fazia comida para os amigos, a gente comia e tal. Só que agora eu falei assim, eu pensei eu quero fazer uma faculdade de algo que eu gosto, porque eu comecei direito, mas não me vi no direito. E aí eu falei assim, gente, eu gosto de cozinhar, então eu quero agora ter o conhecimento, né, para poder trabalhar com isso. E assim, faltam poucos anos para eu sair da polícia, para ir embora para casa, só que eu não quero parar. Mas enquanto isso, eu quero Você já está aprendendo. em busca da segunda profissão, ó. Isso. Eu quero ir aprendendo e eu quero já trabalhar vendendo comidas, não só comida light, não é comida light, são comidas saudáveis, entendeu? Perfeito. Que não levam fritura, que levam Que levam saúde, né? ervas naturais, Isso entendeu? aí. Nada de coisas processadas. O que eu gosto para mim, eu quero Pro outro. oferecer para outra pessoa.
que essas mulheres 60 a mais ensinaram você sobre a força? O que elas me ensinaram sobre a força. Uhum. E elas, quando elas conhecem o trabalho, parece que assim que foi a última oportunidade, né? Porque elas viviam assim no limbo, no silêncio, não sabia aonde recorrer, quem recorrer, a Não dificuldade, sabia que entendeu? tinha Não, não isso na sabia, não polícia, né, para sabia, não poder sabia, porque ajudar, também né? é novo, né? O 60 mais, ele foi inaugurado dia 23 de outubro. Ano passado fez um ano. Esse Foi em ano nós, 2024, então. esse ano nós vamos fazer 2 anos. Tá bem E novo, né? é bem novo. Então, quando elas conheceram o projeto, né? Hoje já é um programa, Uhum. elas me mostraram que elas são fortes, sim, porque elas acreditam na gente, elas ligam, entendeu? Elas estão sempre acreditam no nosso trabalho. Tipo assim, foi a última esperança dela. E ela Sim. vê que funciona, entendeu? Funciona e que elas não podem ficar silenciosas, E porque o quando você silêncio tira a farda, adoece. Michele, o que essas histórias despertam em você como mulher, né? Tirei a farda, é policial mesmo sem farda, você já disse sobre isso, mas eu digo da emoção, né? Das emoções, né? O que quando você tira a farda, essas histórias dessas mulheres despertam na Michele, como mulher? Então, eu converso com a minha filha muito sobre isso. Eu tenho só uma filha, eu falo com ela, filha, olha, hoje eu peguei uma ocorrência assim, assim, assim. Eu espero que você nunca faça isso comigo, porque tudo que eu faço, eu dou para você, entendeu? Eu faço pensando em você. Então, são experiências, algumas experiências, né, são negativas que eu tento mostrar esse lado para minha filha, que não escondo nada dela, que ela tem 14 anos, já entende, e mostro para ela a realidade da vida, que é para ela até poder refletir isso para as amigas dela, entendeu? Porque ela Uhum. conversa com as amigas dela sobre as minhas ocorrências, e que é para mostrar que é muito desumano o que essas O que essas pessoas famílias fazem com esses idosos, né? fazem, Com essas entendeu? Eu mulheres. mostro para ela o valor que tem a mãe, entendeu? E o pai, e que ela não faça, não venha, sabe, repetir isso, e que ela possa passar para as amigas da idade dela, para não repetir isso também. Porque, assim, Perfeito. são coisas que, não acontecia. Não, acontecia sim, só que ninguém sabia. Agora a gente está sabendo. Bom, a gente está chegando ao fim, né? Tem mais algumas perguntinhas para ela para terminar. Mas se você é uma mulher de 40, 50, 60 a mais, né? Você não está atrasada, você não está invisível, você não está sozinha. A violência ela não tem idade, mas recomeço também não. Então você pode recomeçar na idade que for. Então, se esse conteúdo foi bom para você, compartilhe esse episódio com uma mulher que precisa lembrar da própria força. Né? E assim, Michele, qual foi a mulher 60 a mais que você nunca esqueceu até o momento? Porque já que é recente, né, nesses quase 2 anos, um ano e pouco aí, essa mulher você não esqueceu ou nunca vai esquecer? Uma mulher das ocorrências que eu Aham, peguei, isso. nossa, tem muitas, Mas essa que você mas fala assim, caramba, essa a gente conversando, você até falou para mim de uma idosa sobre o neto, né? Que assim, que ela criou, que ela cuidou, que eles abandonaram, ela fica muito sozinha aqui, né? E são pessoas, muitas das vezes, que têm condição financeira muito boa, né? a maioria são. São pessoas que têm condição financeira muito São. boa e são abandonadas, né? E ela chora querendo esse neto que. É, neto, sobrinho, tem uma que não teve filho, teve 2 sobrinhos, e sobrinhos, assim, não ligam para saber como é que ela tá. E isso deixa ela em depressão, adoece ela, Sim. entendeu? Uma vez assim, ela tem meu telefone pessoal, eu em casa, então eu lembro muito bem disso e toda vez eu faço isso. Já levei ela para a igreja comigo, é, peguei ela, outro dia ela me ligou, eu fui até a casa dela, fiquei com ela até o horário de eu entrar no meu trabalho, e depois eu peguei ela lá na casa dela para
fazer o que ela tinha me pedido, né? Que ela foi mal atendida no hospital, ela queria ir lá, falar na coordenação do hospital. Uhum. Então, essa mulher é assim, ela é 60 a mais, e ela é bonita, ela é jovem, assim, sabe, por dentro. E eu fico assim, pensando que ela poderia não estar doente simplesmente pela atenção dos sobrinhos, né, que ela A criou. maioria dessas mulheres, dessas pessoas que você atende, né, estão fazendo terapia? Fazem, Fazem terapia? fazem, algumas fazem, sim. Porque a maioria está muito doente, né? Estão em Tá, depressão, não estão tá. bem, né? Isso, fazem sim. Então, esse mês das mulheres, tem algum programa específico na polícia? Ou até no programa da Patrulha 60 Mais, para as Então, mulheres? desse lado de psicológico, ainda não tem nada voltado, né? Uhum. Porque o nosso atendimento é para Ah, então eu vou ter que me crime, oferecer lá na PM. pode se oferecer na PM, fazer uma parceria Fazer uma para cuidar das parceria. nossas idosas. Fazer uma parceria com a Patrulha 60 Mais. Isso, porque a gente conta com a parceria da prefeitura, né? Aham, A gente conversa com a prefeitura, né, com o ZAF, com o Bruno, que são os secretários da Secretaria de Idoso, aham. passa o problema para eles, como eu já Eles peguei recebem as ocorrências e estão sempre em conjunto, isso, né? a gente recebe, tanto eu recebo os ofícios, né, de denúncia deles e vou averiguar, né? E quando eu chego lá, quando eu vejo que não é uma caso de crime, Uhum, é mais um lado social, aí eu passo uhum. para eles e eles mandam o CRAS até o local para cuidar daquela pessoa idosa. Sim, ou o CREAS, né? Que é de vulnerabilidade, né? O CRAS, o CREAS, né? Nesse É, conjunto é o pessoal que social. vai lá cuidar deles, Isso da aí. ciência social. Bom, foi isso. Gostou? Gostei. Obrigada. Obrigada em estar aqui. Gente, essa foi Michele Barra, tá? Amiga, policial, mulher, mãe. Nesse mês das mulheres, eu iniciando o Papo Cabeça, não podia ter outra mulher mais especial, forte, determinada que eu conheço. Ó, um beijo, até o próximo Papo Cabeça. Obrigada, gente. Conte com a patrulha da pessoa idosa, tá? E com a Polícia Militar, quem não é idosa ainda, mas temos também a Maria da Penha lá no batalhão, tá? Conte conosco. Tchau, boa tarde.